Aí eu falo pra ele, cara, eu nunca vi, você ou o Costinha, um cara que jogou lá em Portugal, a tua passada quando tá atrasado é maravilhosa. Parece que tá num desfile aqui, ele chega atrasado, às vezes é o último, não é sempre, mas às vezes ele senta aqui, tá todo mundo esperando, ele chega aqui na passada. Cara, atrasado. Parça, tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, não sei o quê. Esse discurso dele. Trabalhando, Gabi. Tem que estar aqui. Não adianta a gente querer cobrar das pessoas que elas tenham o mesmo pensamento que nós, depois de tudo que vivemos. Cara, ele tá no momento dele, ele vai cometer os erros dele. E isso tem que ser entendido e respeitado. Muitas pessoas não fazem isso, né, cara? Tipo assim, aquele cara, mas peraí, mano, quantos anos que ele tem? 18, tá. É famoso, dinheiro, todo esse mundo. E você, como é que era? Volta lá. Você com 18 anos, o que você vivia? Como é que era? Você era responsável igual você é hoje? E você tinha fama, o dinheiro dele? Pô, cara, se não tiver essa empatia, nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, quando eu vejo pro Gabi umas coisas que às vezes ele é chato mesmo, só que eu falo, cara, eu já fui assim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Só que o Gabi tem uma coisa que eu gosto, cara, ele tem uma parte boa dentro dele de sinceridade, de querer fazer o que é certo. Às vezes não consegue. Como todos nós, a gente quer fazer o que é certo e não consegue. E eu vejo que ele tá sempre nessa procura, nessa busca. Então, um cara que eu sempre fui muito sincero, muito leal com ele. As conversas que nós tivemos sempre foi tudo que eu tinha pra falar pra ele. Eu falei, cara, aqui, ó, isso não é legal. Eu já fui no quarto dele, por exemplo, tá lá, aí, abre a porta aí, cara, tá acontecendo isso aqui. Ficava quase 2 horas conversando. E aí, o que tá sentindo? Por quê? E pá. Porque ele é um cara que é espontâneo, vai falando o que ele acha também, essa parte emocional dele é aflorada, mas que às vezes é mal interpretado pelas pessoas. E comigo não, por ter já vivido muitas coisas, por ter já tido uma rebeldia meio que sem causa, incontrolável em alguns momentos, eu consigo ver essa parada e me dou super bem, me divirto com ele pra caramba. Um cara que eu admiro demais, é um amigo assim. E engraçado, né, cara? Porque tem hora que é essa parte chata dele, às vezes ele chega atrasado. Aí eu falo pra ele, cara, eu nunca vi, você ou o Costinha, um cara que jogou lá em Portugal, a tua passada quando tá atrasado é maravilhosa. Parece que tá num desfile aqui, ele chega atrasado, às vezes é o último, não é sempre, mas às vezes ele senta aqui, tá todo mundo esperando, ele chega aqui na passada. Cara, atrasado. Parça, tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, não sei o quê. Esse discurso dele. Trabalhando, Gabi. Tem que estar aqui. Mas, assim, ele mete aquela marra dele que é engraçado. E um cara que a gente dá risada pra caramba. E que, pô, é fundamental pra nós. Pô, e vou até perguntar de algo mais recente, assim, que teve curiosidade. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Porque, pô, o Gabi era, mano, pô, o centroavantão lá, metedor de gol, pá, dono do time, digamos assim e tal. Pô, com toda essa cancha que ele tem de atacante mesmo. E aí teve a lesão do Bruno Henrique. E, mano, ele abriu pra jogar mais aberto, pelo menos na minha visão, né? Pode falar, tá tudo errado, você tá enxergando o Flamengo totalmente errado. Fala aí, mas, aí ele abriu, saiu da função de centroavante e entrou o Pedro, que agora é o cara que tá sendo responsável por fazer os gols. Como é que foi? Tipo, foi uma parada que ele enxergou, foi uma parada que o Dorival trocou ideia com ele, foi uma parada que o grupo em si pegou e falou, cara, a gente precisa que você vá pra lá. Como é que foi essa mudança? Eu acredito que o sistema e a característica dos jogadores obrigou ele a fazer isso, né? Jogava lá no auge dele lá em 2019, que era 2 linhas de 4, e ele e o Bruno Henrique, na maioria das vezes, juntos. A característica do jogador, 2 atacantes realmente mais enfiados. Hoje em dia, tem um jogador com uma característica diferente da do Bruno, que é o Pedro. Pedro é mais uma referência, não é um velocista, né? É mais posicional. E então o Gabi tem que buscar um outro espaço. Antes ele trocava com essa mobilidade do Bruno, hoje ele tem que buscar um outro espaço que já tem um cara que é referência ali, que é um cara de área. Então isso fez com que ele caísse um pouco mais ali, e ele gosta dessa jogada, né, da direita para trazer para dentro. Ele tem um bom passe, ele tem boa visão também, e fica um pouco menos na área. Então, eu acredito que o que direcionou foi justamente o sistema, que é diferente do que nós jogávamos, e a característica do jogador. E aí ele teve que se adaptar a isso e tá fazendo de forma excelente. E o sistema do Dorival mesmo, ele chegou, foi mudando ali... Foi mudando, sim. Mudou dentro da característica do jogador, né? Foi vendo com o passar do tempo, assim, até encontrar um que funcionava mais, e é o que ele tem feito agora, e a equipe se adaptou super bem.